Biodiesel, Brasil, um dos maiores produtores do mundo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Agropecuária e sustentabilidade. Pois é, gente, o Brasil nos últimos tempos tem se destacado na produção de energia renovável. Exemplo disso é o biodiesel, combustível que possibilita diversos benefícios ambientais, econômicos e sociais. O biodiesel é um biocombustível líquido considerado uma fonte de energia renovável que substitui o uso dos combustíveis fósseis. É produzido a partir de fontes vegetais ou animais e por isso é um produto natural e também biodegradável, com baixo teor poluente. Representa uma alternativa para substituir os combustíveis derivados do petróleo, que são os poluentes. Ele é usado, sobretudo, na área dos transportes, como combustível em automóveis, caminhões, tratores, substituindo o óleo diesel. O biodiesel também é usado na geração de calor e eletricidade. Isso porque os biocombustíveis são produzidos através da energia da biomassa. O biogás e o bioetanol também são exemplos de biocombustíveis. O biodiesel é um composto por ésteres e óleos de origem vegetal, como, por exemplo, óleo de girassol, de soja, canola, mamona, algodão, dentre outros. A produção de biodiesel é realizada mediante a mistura do óleo vegetal ou gordura animal em metanol ou etanol, na presença de um catalisador. Esse processo é chamado de transesterificação. Os óleos e as gorduras são constituídas principalmente por triglicerídeos. Esses triglicerídeos possuem 3 longas cadeias de ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerina. Ao reagir com álcool, metanol ou etanol, as 3 cadeias de ácidos graxos desligam-se da glicerina e dão origem a uma molécula de biodiesel. O pesquisador da Embrapa Agroenergia, Bruno Laviola, conversou com a repórter Juliana Freire, do Conexão Ciência, sobre a produção de biodiesel aqui no Brasil. O Brasil é hoje um dos principais produtores de biodiesel no mundo. Os Estados Unidos é o principal produtor, o Brasil é o segundo e a Alemanha vem em terceiro lugar na produção de biodiesel no mundo. O interessante é que o Brasil tem tudo para ser o maior produtor de biodiesel no mundo. Isso porque no ano passado nós produzimos 5,3 bilhões de litros de biodiesel. Só que trabalhamos em apenas 60% de toda a nossa capacidade instalada. Ou seja, o Brasil tinha condições de produzir mais 40% de biodiesel no ano passado e isso seria suficiente para produzir mais de 8 bilhões de biodiesel em 2018. Com isso, o Brasil seria o maior produtor de biodiesel no mundo. E o que está faltando, então, para ele ser o maior? Existem diversos desafios hoje para a cadeia produtiva do biodiesel, desde a produção de matérias-primas, assim como também o aumento da eficiência na indústria. Esses gargalos, alguns deles são tecnológicos, no qual as pesquisas vêm trabalhando para que sejam resolvidos em um determinado prazo, outros são de políticas públicas, como, por exemplo, a regulamentação do aumento de mistura de biodiesel no diesel. Você disse que o Brasil tem tudo para ser um dos maiores. Por que ele é um país privilegiado no que diz respeito a esse potencial de produção do biocombustível? No que se refere à produção de biocombustíveis, o Brasil apresenta uma série de vantagens competitivas em relação a outros países do mundo. Primeiro, porque está numa posição privilegiada na região tropical. Nós temos luz, nós temos temperatura e nós temos água, que é suficiente para atender a produção de oleaginosas em quase todas as regiões do Brasil, em praticamente todas as estações do ano.
Então, com isso, faz com que o Brasil possa produzir biomassa em alta produtividade em todas as regiões, em quase todo o período do ano. E a outra vantagem competitiva, que ela é muito importante, é que nós temos terra, nós temos área disponível para expandir tanto a agricultura para a produção de alimentos e a agricultura para a produção de energia, sem que uma venha competir com a outra. Podemos muito bem aumentar a produção de alimentos, aumentar a produção de energia renovável, seja a questão de biocombustíveis, de biodiesel, e as duas áreas crescerem juntos sem que uma venha competir com a outra. Isso torna o Brasil, coloca o Brasil numa posição muito privilegiada em relação a diversos países do mundo em que não há essa condição em de se produzir em larga escala tanto energia quanto alimento. E quais seriam as vantagens do biodiesel em relação a outros combustíveis? A grande vantagem de um biocombustível em relação a um combustível fóssil está na redução das emissões, ou seja, na redução da emissão de gás carbônico para a atmosfera, e com isso você tem um efeito positivo em atenuar os efeitos do aquecimento global, que é causado pelo aumento de gás carbônico e também de outros gases que podem ser tóxicos. O biocombustível também tem uma vantagem importante, principalmente em grandes centros, que melhora a qualidade do ar. Com isso, melhora também a qualidade de vida das pessoas. Além disso, temos também as questões relacionadas à inclusão social. Para a produção de um biodiesel, é preciso a produção de oleaginosas. E com isso pode-se estimular pequenos agricultores, agricultura familiar, para que venha a aumentar a produção agrícola, gerando mais renda, mais inclusão social. Esse tema, né, biodiesel, ele vem sendo tratado pelo governo já há algum tempo, né, de hoje, né? Mais ou menos desde 2005. De lá para cá, o que avançou, né? O que tem sido feito? O programa de biodiesel ele foi lançado no ano de 2005. Entre 2005 até 2008, nós passamos por um período em que a mistura de biodiesel no diesel não era obrigatória. Então, a mistura era opcional. E nesse período, essa mistura opcional ela ficou limitada a 2% de biodiesel no diesel. Esse é o tempo que foi dado para que a indústria se instalasse no Brasil e criasse toda uma escala de produção para atender a demanda de biodiesel no país. A partir de 2008, a mistura passou a ser obrigatória. E o país acabou adiantando alguns cronogramas. Por exemplo, a mistura de 5% de biodiesel no diesel, ela estava prevista para 2013. E essa mistura ela já foi adiantada para 2009, 2010, onde nós já tivemos em torno de 5% de biodiesel no diesel. A partir daí, o Brasil trabalhou novos cronogramas e aumentamos para o B6, B7, B8 e hoje estamos no B10. A partir do ano passado, o Ministério de Minas e Energia implementou um novo cronograma no qual está previsto o aumento para o B11 a partir deste ano, para o ano que vem o B12 e assim em diante até 2023, chegando até o B15, ou seja, 15% de biodiesel no diesel. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Entre as vantagens na produção de biodiesel está a redução da emissão de gases poluentes, diminuição do efeito estufa e da poluição atmosférica. É uma fonte de energia renovável considerada uma forma de energia limpa. Substitui o uso de combustíveis fósseis, aumenta a vida útil dos motores, facilita o armazenamento e o transporte, gera emprego e renda, tem menores custos que o petróleo, é uma alternativa econômica, tem baixo risco de explosão e não é tóxico nem corrosivo.
O pesquisador Bruno Laviola explicou que o aumento para o B15, que o governo federal pretende ampliar até 2023, irá influenciar na produção, principalmente da soja. Com o aumento de mistura para o B15, espera-se saltar dos 5,3 bilhões de litros de biodiesel produzidos em 2018 para mais de 10 bilhões de litros de biodiesel produzidos a partir de 2023. Com isso, nós teremos aí uma contribuição bastante significativa desse biocombustível na matriz energética, gerando mais renda, mais emprego, mais inclusão social para o país. Hoje, o principal carro-chefe, né, da produção de biodiesel seria a soja? Sim, a soja corresponde hoje para mais ou menos 75%, 77% das matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel no país. Depois da soja, nós temos o sebo bovino, que tem aí uma contribuição também significativa, sempre variando entre 10% até 17%, dependendo do ano, dependendo da época do ano, né? Você tem aí diferentes participações dessas matérias-primas. E o restante nós temos outras matérias-primas que são utilizadas em menor escala, que contribuem também para a produção de biodiesel no Brasil. E a pesquisa hoje ela tem investido em que tipo, né, de matéria-prima, a Embrapa junto com as outras instituições parceiras? A Embrapa ela tem pesquisa em todas as matérias-primas que são hoje utilizadas na produção de biodiesel, principalmente no que se refere às oleaginosas, né? Desde a soja, o algodão, que é outra matéria-prima também utilizada na produção de biodiesel. Temos outras matérias-primas que são utilizadas em menor escala, como, por exemplo, a canola, que hoje nós temos uma produção no sul do país, estamos trabalhando para tropicalizar a canola e assim cultivá-la também na região central do Brasil. Estamos até com alguns testes em algumas regiões do Nordeste, buscando trabalhar essa planta para que ela venha tolerar também altas temperaturas. Uma outra planta que seria bastante interessante na utilização do biodiesel é a palma de óleo, ou o dendê, que é uma matéria-prima de alta produtividade. Só para você ter uma ideia, a soja, que é a principal matéria-prima do biodiesel, produz em torno de 500 quilos de óleo por hectare. O dendê produz 4.000 quilos de óleo por hectare, ou seja, 8 vezes mais do que a soja. Então, para cada 1 hectare de dendê, para produzir a mesma quantidade em óleo, eu tenho que produzir 8 hectares de soja. Então, por aí você vê a vantagem competitiva dessa matéria-prima. E o Brasil, em 2010, lançou um programa de palma de óleo associado a um zoneamento agroecológico, no qual se verificou que o país tinha em torno de 33 milhões de hectares de áreas aptas à produção da palma de óleo, e hoje nós temos apenas 200 mil hectares de palma de óleo plantado, ou seja, tem todo um espaço para aumentar a escala de produção dessa matéria-prima no Brasil e fazer com que o país seja um dos maiores produtores de palma de óleo. E tem uma informação interessante que no mundo a maior produção de óleo vem de palma de óleo, seguido da soja, e a terceira maior oleaginosa é a canola. E o Brasil apresenta uma pequena produção de palma de óleo e tem o potencial de ser um dos maiores produtores mundiais em bases sustentáveis. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda